Livro capítulo de número 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Isso aqui aconteceu não somente nessa época, mas por um longo espaço de tempo. Sempre existiram inimigos que na verdade tentavam retardar a obra de reconstrução do templo. Isso vai se estender pelo período de vários imperadores persas. Verso 1 diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, porque Benjamim é colado com Judá, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Ele está se referindo nesse contexto aqui, nessa parte, àqueles que estavam mesclados ao reino do sul, ao reino do norte, porque na verdade nós lembramos que a Síria, quando dominou, ela fez um transporte de pessoas, trouxe habitantes de outras nações para o território de Israel, e também levou do território de Israel para outras regiões. Então, na verdade, essa religião aqui ela estava mista. Como o judeu, na verdade, ele é uma linhagem pura, eles não vão querer mistura. Porque quando eles verificaram que o templo estava sendo reconstruído, aí, na verdade, eles se levantam para querer se misturar. Mas eles não poderiam, porque os samaritanos, eles estavam misturados. E por ser esse povo misto, eles têm a total repugnância do povo judeu, como acontecera em épocas anteriores. Então, na verdade, que o Zorobabel vai rechaçar essa possibilidade. E aqui no versículo 4 fala de Esaradom. Esaradom foi um rei da Síria, a Síria, que reinou entre 681 a 669 a.C. Então, na verdade, foi ele que começou as deportações dos transportes que tinha sido iniciado pelo avô dele. O avô dele tinha sido Sargão. Então, tanto Sargão quanto Esaradom e os demais tinham essas práticas de transportar a população de uma terra para outra, a fim de evitar rebelião, essas coisas todas. Então o israelita aqui está misturado. O que vai acontecer? O Zorobabel vai rechaçar. Verso 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sóis edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Quer dizer, nós recebemos ordem de Ciro, vamos fazer como ele mandou. Nada de mistura, é isso que ele coloca. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O que quer dizer isso? Eles ficavam criando contendas, criavam oposições, tentavam embargar a obra, até que vão começar a fazer várias fofocas com o império, a fim de paralisar a obra. Verso 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Versículo 6. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitreade, Tabeel e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Vamos começar pelo fim. Aqui, quando você fala de caracteres aramaicos e na língua siríaca, é a língua de Babilônia, é a língua do exílio, do cativeiro, porque na verdade essa influência foi grande. Tanto é que aqui no próprio livro de Esdras, no capítulo 4 aqui, no versículo 8, que é o que nós vamos ler, você não tem no original essa relação aqui, essa narrativa, melhor dizendo, em hebraico. No original, aqui do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo mais à frente, que é o capítulo 6, versículo 18, todo o texto original é em aramaico, que era a língua diplomática do Império
persa. Então, na verdade, o que nós vamos entender aqui? Analise comigo. Eles começaram a fazer intrigas desde o reinado de Ciro, que foi o que decretou o retorno, até lá no reinado de Artaxerxes. Só que isso aqui está pegando um período de desenvolvimento em todas as turmas, já percebeu? Não somente nessa aqui. Quando você lê, pode parecer que é tudo na mesma época, não. Aqui a narrativa demonstra uma intriga causada durante longo período dentro de vários imperadores. Porque aqui ele começa a falar de Ciro. O Ciro reinou de 539 a 530 e foi ele que decretou o retorno de Judá, lembra? Para reconstruir o templo. Depois tem um que não entra aqui na relação, que é o Cambises. O Cambises, ele foi quem paralisou a obra do templo. Ele paralisou. Essa obra vai ficar paralisada até Dario, que é Dario I. Então, na verdade, Ciro foi de 539 a 530. Quando você pega o Cambises pegou de 530 e foi até 522. Em 522 entrou o Dario. Esse Dario, ele foi o que decretou o retorno às obras, porque as obras vão ser paralisadas aqui na época de Cambises. Então, já o Dario pegou de 522 e foi até 486. Quando chega em 486, aí já entra o outro imperador, que foi o Xerxes. O Xerxes I é o também chamado de Assuero, aquele da história de Esté. Esse reinou de 486 a 465 a.C. E após ele entrou quem? Entrou o Artaxerxes. O Artaxerxes é aquele da turma de Esdras e da turma de Neemias. E ele reinou entre 464 a 423 a.C. Então você pega todos esses imperadores e durante todos esses períodos os inimigos de Judá faziam intrigas tentando retardar a obra do templo, retardar o crescimento, a muralha também na frente na época de Neemias. E sempre que você trabalha com esses nomes dos imperadores, você não encontra detalhes melhor dizendo, dentro da Bíblia. Você tem que fazer um estudo paralelo e por fora para entender isso aqui. Mas ele está dizendo simplesmente que houve intrigas durante todo esse período. Agora, a partir do versículo 8, como eu falei, tudo aqui está escrito em aramaico. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Abilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas. Isso aqui diz respeito a vários povos, a várias linhagens de povos que estavam naquela região. 10. E outros povos que o grande e afamado Osnaspar, quando fala Osnapar, transportou e que fez habitar na cidade. Esse Osnapar, na verdade, ele foi rei da Assíria. Aqui está se referindo ao início do cativeiro do norte. Só que esse Osnapar, você não encontra ele com esse nome, na verdade. O verdadeiro nome do Osnapar era Assurbanipal. Esse Assurbanipal, ele foi rei da Assíria durante os anos de 668 a 629 a.C. Então, na verdade, foi ele que deu continuidade àquela doutrina que nós falamos há pouco dos imperadores, do Sargão e do Esaradom. Aquela questão de transportar povos de uma parte para o outro. Então, quando fala aqui, Osnapá transportou que fez habitar na cidade de Samaria e os outros da além do rio em tal tempo, ele está se referindo à mistura de gente ao transporte. Então, quem fazia a intriga, você percebe aqui, tinha uma grande base centralizada em quem? Em samaritanos. Os samaritanos eram os grandes opositores dos judeus. 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei da Artaxerxes lhe mandaram, que foi a intriga. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Quando fala daquém do rio, é abaixo do rio Eufrates. Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade. Olha a forma que ele se refere a Jerusalém. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos.
Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda dos reis. Veja que a intriga é grande. Eles estão acusando os judeus de conspiração, de estarem levantando a cidade, reconstruindo o templo, para criarem uma grande revolta dentro do império. E tipo assim, vocês não vão receber mais os impostos não, hein? Olha o que eles fazem aqui. Vão danificar a fazenda do rei. Olha o 14. Agora, pois, como somos assalariados do pasto, quer dizer, como nós somos funcionários públicos, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. E eles são espertos, eles estão relatando aquilo que realmente está escrito nas crônicas dos reis anteriores, dos imperadores, principalmente dos reis assírios e babilônicos, porque você deve ter uma inconsciência, um entendimento que quando ele se refere aqui, as nações que dominavam posteriormente, elas tinham acesso à documentação anterior. Então eles aqui estão induzindo para que eles buscassem, naquela época de Osnapá, que é Assurbanipal, eles queriam que caçasse ali, porque realmente ali ia falar de rebelião, e disso, e daquilo, da resistência, mais à frente a Nabucodonosor, e seria o ponto principal. 16, ó. Nós, pois, fazemos notório ao rei, quer dizer, público, conhecido, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Quer dizer, imperador, vai perder grana daqui, hein? E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz em tal tempo. Isso aqui é a forma de saudação daquela época do Império Persa. Olha só o que acontece aqui. Esse imperador que responde não é o Ciro, esse imperador é o Cambises. E o Cambises vai determinar a paralisação da obra. 18. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Olha só, hein? E se está se referindo à época dos reis de Judá, Zedequias, Joaquim. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar. Está se referindo a Davi, Salomão. E se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Eles entraram na história aqui. Eles entraram na história de Reum. Eles entraram naquele sistema e o imperador falou, não vamos dar dano nenhum à fazenda do rei não. Paralisa a obra agora. Aí ainda fala aqui ó, no 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem. Quer dizer, quando ele fala isso, ele deixa bem claro que é por causa do medo de perder grana naquela região. 22. E guardai-vos de cometer erros nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo do rei? Claramente, o dano para o prejuízo do rei seria o quê? A perda de recursos, de dinheiro, de tributo que viria daquele território. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, expressamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Quer dizer, chegaram na pancadaria para paralisarem a obra. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Parou a obra. E cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia, que vai, na verdade, ele começa a reinar 522
no segundo ano, isso foi 520. Então, na verdade, essa obra aqui, ela começou, vamos entender, o rei persa Ciro, ele assumiu 539. Praticamente a turma começa a retornar 538, 37. Mas você trabalha em cima do início da obra 536. Aqui diz que a obra foi paralisada. Se a obra foi paralisada em 536 e só vai retornar em 520, que já era, na verdade, o segundo ano do rei Dario, então a obra ficou paralisada 16 anos aproximadamente. Vamos entender, esse período da paralisação era o período em que nós entendemos que era o Cambises. Só que se você fizer uma conta, você vai falar assim, mas peraí, se eles começaram a edificar em 536, né? 536, e o Ciro só saiu em 530, então foi o Ciro que decretou. Aí não é assim que você vai ler. Nós vamos entender que essa obra já não estava mais no 536, porque ela tinha começado em 536, mas aquilo ia se estendendo. Então nós entendemos aqui que esse período já era um período mais à frente. Na verdade, 530, que era quando estava trocando, que eles não são bobos nem nada, eles usaram justamente a troca do imperador para fazer as intrigas. E tem mais, quando fala aqui da carta, se você prestou bem atenção, está se referindo a Artaxerxes. Tu vai falar, mas peraí, mas o Artaxerxes ele só não vai aparecer lá na frente? Aí é que entra de novo. A explicação é, eles direcionaram a carta ao imperador persa, que no caso era Cambises, e essa perseguição e intriga se estende até Artaxerxes. Então, na verdade, Artaxerxes entra como nome daquele imperador lá do futuro. Senão, é uma discrepância total e você não vai conseguir entender isso aqui nunca, mas nunca mesmo. Sem essa explicação, não tem como entender. Então, a questão toda são de nomes, mas em épocas diferentes. Então, se nós trabalharmos em cima disso, na verdade a obra ficou paralisada, seria mais ou menos do ano 530 até mais ou menos 520. Então, em vez de 16 anos, teriam sido o quê? 10 anos de paralisação. Mas, da forma objetiva, sem criar confusão nem celeuma nenhuma, você pode usar essa referência de 16 anos de paralisação, porque na verdade não haveria condição do mesmo Ciro que decretou o retorno, sabendo que Deus o havia levantado, logo depois o cara dá uma doideira e manda paralisar. Não tem nenhuma explicação lógica. Mas o certo é, a obra ficou parada e só vai ser retomada no segundo ano do rei Dario, que corresponde a 520 antes de Cristo. Mais coisas nós vamos falar no capítulo seguinte. Este foi Livro de Esdras, capítulo de número 4.